Bom dia, pessoal do programa Hemograma Top. O objetivo desse nosso vídeo de hoje é comentar aquelas duas imagens que o Valber colocou no grupo ontem, né? Questionando, quer dizer, pedindo para vocês fazerem uma avaliação morfológica daquelas células. Então, na primeira imagem, nós temos de cara um linfócito maduro e duas outras células que são o objetivo da nossa enquete, né, Valber? Exatamente. E embaixo, na segunda imagem, mais três células, né, que são semelhantes exatamente àquelas duas da imagem superior. Um linfócito normal, que a gente coloca exatamente para fazer o comparativo, e as duas células que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Valber, você até já adiantou aí, né? Então, o linfócito, pessoal, ele serve para isso, é comparativo, para a gente poder avaliar as células que nós, digamos assim, estamos querendo descrever. Então, o linfócito ele serve para comparar tamanho, a cromatina, né, Valber? A característica da cromatina e as demais características da célula. Então, são todas comparando-se com o linfócito maduro, né? Então, Valber, teve uma pergunta bem interessante logo no começo, né? Se a nossa coloração, que tipo de coloração que eram aquelas imagens? Essa coloração, a coloração do nosso serviço aqui é o Megrin-Wall-Giemsa, né? Então é a coloração padrão aqui do nosso serviço, porque é um tipo de coloração que facilita exatamente a avaliação morfológica dessas células, né? Em relação à cromatina, como você acabou de fazer, se tem presença nuclear ou não, ele fica bem mais fácil de fazer essa avaliação, Beto. Mas deixa eu te perguntar, a resposta lógica é Megrin-Wall-Giemsa, mas se fosse panótico, no caso dessas imagens, faria alguma diferença? Aí, morfologicamente não, porque não deixaria de ser um linfócito e não deixaria de ser as células que seriam estudadas aí, que a gente vai falar, né? Claro que pode apresentar alguma dificuldade em relação à coloração. Claro que na panótica, né, o núcleo, né, vai se colorar mais com uma intensidade maior do que a coloração que exatamente. A gente faz aqui. No né? panótico, normalmente os blastos eles aparecem morfologicamente muito parecidos com o linfócito. Então, se a diferença é pouca, na coloração panótica vai ser menor ainda, né? Mas o que a gente quer dizer é que no caso dessas imagens, se a resposta fosse que eram de panótico, não mudaria a avaliação, porque ali claramente dá para a gente ver que tem uma diferença daquele linfócito maduro para as outras células, que até como a gente já adiantou, né, são blastos, né? E aí a gente também quer comentar em relação a essa questão, né? Alguns dos participantes já começaram ali colocando como células linfóides ou linfócitos. Então, na verdade, quando a gente está tratando, tá vendo ali que no caso são blastos, a gente já pode começar a descrição com blastos, né? Lógico que a gente não vai dizer que são linfoblastos ou mieloblastos, porque morfologicamente a gente não tem como distinguir isso. Mas quando a gente está falando blastos, genericamente, né? Então, tá correto, a gente já identificou que são blastos, fala que são blastos e não células linfóides ou outro termo que não caracterize a célula blástica, não é isso, Valber? Exatamente. Porém, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz aqui? Geralmente a gente leva, temos algumas informações, vamos supor que seja criança, ou então fosse adulto. Em caso de criança, a gente vê um tipo de morfologia dessa aí, que a gente postou, né? Eu vou tentar dizer, eita, são blastos que parecem que são linfoblastos, pode ser uma leucemia linfóide aguda da L1. Então eu vou pensar como? Eu vou descrever com as características morfológicas desse tipo de leucemia. Eu não vou dizer que é LLA, L1, eu não vou dizer que é mieloide, vou dizer só apenas, feito Humberto acabou de falar, são blastos. E com essa característica que é descritiva da morfologia desta célula que a gente está falando. Então, esse é o objetivo. A gente vai dar um direcionamento. Para o médico que entende, geralmente são os hematologistas, ele vai saber exatamente do que a gente está falando, não é isso? Exatamente. Então, a descrição é que vai levar ao raciocínio daquela morfologia para o tipo de leucemia que a gente está tendo ali, né? Então, em relação especificamente, o pessoal está esperando a nossa resposta em relação a essa morfologia. Então, ali são blastos. Que tamanho, Valber? O tamanho são tamanhos pequenos. E como é que a gente chega a essa conclusão?
Porque geralmente um blasto de tamanho pequeno, para a gente fazer até uma analogia, a gente usa o parâmetro hemácia, né? Então um blasto pequeno, ele geralmente fica do tamanho, um tamanho de uma hemácia e meia, é como se uma hemácia e a metade dessa hemácia coubesse dentro desse blasto. Esse blasto a gente considera, com essa observação que nós fazemos, um blasto de tamanho pequeno. Acima disso, ou seja, com um blasto que cabe mais de 1,5 hemácia até 3 hemácias dentro dele, nós a consideramos essa célula como um blasto de tamanho médio. E um blasto que caiba dentro dele mais de 3 hemácias, né, aí a gente vai considerar esse blasto como um blasto de tamanho grande. Esse talvez uma analogia que nós fazemos assim, que fique mais fácil até para a gente, quando observar, a gente ter esse parâmetro para fazer essa descrição. Certo. E depois do tamanho, o que é que a gente costuma observar? Teve uma colega aí que perguntou, até eu falei que tinha uma colega nossa que disse que percebeu que a minha descrição ela é feita de dentro para fora, ou seja, eu começo a dizer o tamanho do blasto, quantifico o blasto, os blastos de tamanho, aí quantifico 70%, 80%, aí de tamanhos pequeno, aí depois eu utilizo a relação, que geralmente é a relação núcleo-citoplasma, se ela é baixa, moderada ou alta, tá certo? Referente a isso, né, o que é uma baixa, o que é uma moderada e o que é uma alta, é o seguinte: quanto menos citoplasma esse blasto apresenta, você tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Quando você observa um citoplasma abundante, né, você vai ter uma baixa relação núcleo-citoplasma. E intermediário, você vai ter exatamente uma moderada relação núcleo-citoplasma. E nesse caso? Nesse caso, é uma alta relação núcleo-citoplasma, praticamente você não consegue nem observar o citoplasma. Exatamente. Então, são blastos, já começando, né? Blasto pequeno, né? Aí teria o percentual com alta relação núcleo-citoplasma. Como vocês podem ver nas imagens, praticamente não tem citoplasma. Então nós temos realmente uma alta relação núcleo-citoplasmática. E é para isso mesmo que serve, que é para quando a gente ler esse termo, né, no laudo, a gente já imaginar aquela célula que não tem citoplasma, né? Ou seja, só tem uma célula que praticamente só tem núcleo, né? Então esse termo é para isso mesmo. Depois da relação núcleo-citoplasmática, a gente costuma falar da cromatina. Exatamente. Aí observe aí que ela é uma cromatina, ela não, pelo menos nesse caso desse blasto, ela não apresenta muito frouxa, né? Ela é pouco frouxa. Ou seja, a diferença da cromatina para a do linfócito normal é uma diferença muito pequena, né? Muito tênue. Exatamente. E só que tem uma característica, ela é homogênea, que é diferente do linfócito, né? Então essa característica de cromatina pouco densa, ela pouco frouxa, pouco frouxa e homogênea, né? E o que acontece também, o nucleolo desse tipo de blasto, ele não é muito visível, não quer dizer que não apareça, ele é pouco visível, tá certo? Em alguns casos vocês observam, que não foi nesse caso aí, mas podem observar nucleolos, e principalmente desse tipo de leucemia. E em relação ao citoplasma, Valdir, no caso dessas células, a gente não tem muito o que falar, porque elas praticamente só tem uma célula que tem uma fina orla citoplasmática e as outras não têm citoplasma. Exatamente. Porém, né, observando outras células desse caso, e se você for avaliar e se conseguir visualizar um pouco do citoplasma, geralmente o citoplasma tem uma discreta, moderada basofilia. E agranular. Exatamente. Também outra coisa que nós terminamos pulando de falar, mas agora eu lembrei, é em relação ao nucleolo. Nós não falamos em nucleolo porque não tem. É pouco visível. Nesse caso você não vê. Mas nesse tipo de leucemia, quando aparece, é um outro, às vezes até um esboço, né? Mas a grande maioria desse tipo de leucemia, que a gente, fazendo essa descrição, estamos pensando exatamente na leucemia linfóide aguda L1. Então, ele é como seria a descrição do nosso laudo. Praticamente o laudo que nós fazemos sai praticamente com essas características que eu vou terminar de falar aqui. Então, são blastos de tamanho pequenos, a gente quantifica o percentual, então com alta relação núcleo-citoplasma, a cromatina dela é pouco frouxa, homogênea, tá certo? Nucleolo pouco visível,
tá certo? Então, assim, praticamente ele não observa, mas não quer dizer que ele não tenha, pouco visível, né? O citoplasma, né? Ele praticamente nesse caso, a gente não visualiza, então não vou nem descrever em relação à basofilia, né? E provavelmente há granular, que nós não estamos observando grânulos nesse blasto. Então, seria exatamente isso. E com essa descrição, né, se o paciente tivesse sua idade, fosse criança, principalmente até 5 anos, que essas leucemias acometem muitas crianças até 5 anos, seria exatamente, provavelmente, uma leucemia linfóide aguda L1. Exatamente. Então, com essa descrição, nós fechamos aqui a conclusão em relação a essa descrição morfológica. Então, vocês revejam aí no próprio grupo, vejam inclusive a resposta dos colegas, e foi um exercício interessante para a gente chegar a uma padronização nessa descrição morfológica, que realmente é interessante nos nossos laudos, principalmente como nós frisamos sempre, que na maioria das vezes o médico chega para o médico e ele ainda não tem uma ideia do que se trata. Então, ainda daqui que vai esperar os resultados dos exames complementares, ele pode pensar em algum protocolo para iniciar o tratamento. Isso estou falando no nosso caso aqui. Mas, Valber, se eu não quisesse fazer essa descrição, colocar simplesmente blastos, nesse caso, estaria correto? Corretíssimo. Você está dizendo que o paciente tem uma leucemia aguda. Né? A descrição é uma coisa que eu acho que enriquece até o laudo descritivo, mas não é uma coisa obrigatória, principalmente quem tiver dúvida. Então, assim, isso é uma questão de exercício, por isso a gente está fazendo esses casos. Esse é o caso 1, provavelmente eu vou botar um outro caso 2 hoje, para esse final de semana vocês ficarem pensando aí, avaliando, né? Mas a importância é exatamente essa. Com esses cursos que nós estamos fazendo, nós observamos dos anteriores, os colegas ganhando uma segurança maior ao fazer a descrição dessas células, e enriquece o seu laudo, e fazendo um diferencial no seu hemograma, no seu laboratório, né? Teve uma colega, Humberto, que perguntou qual é a forma correta, de trás para frente, de frente para trás. Humberto aqui acabou de falar em relação a padronizar. Claro que o que você escrever, o que você descrever vai estar correto. Se você estiver falando, né, dessa célula, as descrições não vai fazer muita diferença. Porém, se você tem um padrão de descrição, toda vez você vai fazer do mesmo jeito. Então você vai começar pelo tamanho, percentual, vai para a cromatina, vai para o citoplasma. Então, se você segue uma ordem, fica mais fácil avaliar. Eu acho que justamente a padronização é interessante para que a gente não esqueça de citar nenhuma das características. Exatamente. Né? Então, porque quando você faz toda vez de uma forma, você termina relembrando todo o seu percurso, né? Digamos assim, do começo ao fim da descrição, né, Valber? Exatamente, Humberto. Bom, pessoal, então ficamos por aqui nesse vídeo de hoje e vamos aguardar aí o segundo caso, né, as novas imagens que o Valber vai colocar para fazermos os novos comentários em relação a elas. Um abraço, pessoal. E vou fazer uma pergunta aqui. Se gostaram desse vídeo, se acharam longo, se preferir só escrito, a gente também faz aqui sem ter essa... Agora, se quiser esse tipo de contato aqui, só dizer que ficou legal, porque a gente se anima mais ainda. Valeu, um abraço, pessoal.